Eu que agradeço, Vaninho, o convite de estar aqui presente, agradeço a presença dos meus amigos, dos novos amigos que aqui a gente vai fazendo. E o assunto que eu trouxe para falar um pouquinho é sobre o nosso querido Chico Xavier. Quem não se encanta, né, com a bondade, com assim a humildade desse ser de luz que é Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier, ele nasceu em Pedro Leopoldo, no estado de Minas, no dia 2 de abril de 1910. Ele nasceu no berço de uma família muito humilde, teve 8 irmãos, era filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria, e Maria João de Deus, uma lavadeira católica, ambos analfabetos. A mediunidade de Chico teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade, quando ele respondeu ao pai sobre ciências, em uma conversa onde o assunto era gravidez com uma senhora. Ele dizia ver, ouvir os espíritos e conversava com eles. A mãe do Chico faleceu quando ele tinha apenas 5 anos de idade. E incapaz de criar os filhos, seu pai distribuiu os 9 filhos entre os parentes. Chico foi criado pela madrinha, amiga de sua mãe, de nome Rita de Cássia, que lhe batia diariamente, vestia Chico de menina e ainda lhe cravava garfos no ventre, o que lhe causava terríveis sofrimentos. Os únicos momentos de paz que Chico tinha consistiam nos diálogos com o espírito de sua mãe, com quem ele se comunicava desde os 5 anos de idade. Nesses contatos, o espírito da mãe lhe recomendava paciência, resignação e fé em Deus. E por várias vezes sua falecida mãe lhe dizia que enviaria um anjo que reuniria toda a família novamente. A madrinha do Chico, ela ainda criava um outro filho adotivo, Moacir, que sofria de uma ferida na perna. Rita, então, seguiu a simpatia de uma benzedeira que consistia em fazer uma criança lamber a ferida, sendo essa a tarefa atribuída ao pequeno Chico. Muito revoltado com isso, Chico conversou novamente com o espírito de sua mãe, que o aconselhou a lamber com paciência. Ela explicou que a simpatia não era remédio, mas poderia diminuir a raiva da madrinha, e que os espíritos se encarregariam da cura da ferida. De fato, a ferida foi curada, e Rita de Cássia melhorou o tratamento dado a Francisco. 2 anos após a morte de Maria João de Deus, o seu pai se casou novamente com a madrasta Cidália Batista. Eis aí esse anjo que a mãe do Chico dizia que enviaria. Ela então exigiu a reunião de todos os filhos novamente. Francisco então tinha no momento 7 anos de idade e por insistência da madrasta, ele foi matriculado na escola pública. E no período de 1920 a 1927, o espírito da mãe de Chico ele se parou de manifestar-se. O jovem Francisco, para ajudar nas despesas da casa, começou a trabalhar vendendo os legumes, as verduras da horta da própria casa. Na escola, como na igreja, as faculdades mediúnicas de Francisco continuaram a causar-lhe problemas. Uma redação sua ganhou uma menção honrosa num concurso estadual de compositores. E revoltado com isso, ele enfrentou a descrença dos colegas que o acusaram de plágio. Acusação essa que ele sofreu durante toda a vida. E desafiado a provar os seus dons, Francisco se submeteu ao desafio de improvisar uma redação sobre um grão de areia e com a ajuda dos espíritos, ele realizou essa redação com muito êxito. Assustado com a mediunidade do jovem, o seu pai cogitou em interná-lo. O padre examinou e concluiu que seria um erro a internação, tratando apenas de fantasias do menino. O padre simplesmente aconselhou a família a restringir-lhe as leituras tidas como motivos para essas fantasias e colocá-lo para trabalhar. Francisco, então, ingressou como operário em uma fábrica de tecidos, onde foi submetido a rigorosa disciplina de trabalho, que lhe causou sequelas para o resto da vida em sua visão. No ano de 1924, ele terminou o antigo curso primário e não mais voltou a estudar. Mudou de trabalho, empregou-se como caixeiro de vendas e, apesar de ainda católico, não parou de ter visões e nem de conversar com espíritos.
Eu vou cantar uma música e ela se chama Chico Xavier. Em Pedro Leopoldo, no estado de Minas, nasceu um mineiro com dom superior. Leva a caridade onde existe trevas e a felicidade onde existe dor. É no mar da vida um leme seguro e no chão da alma o semeador. Chico Xavier, plantei nosso peito em de ódio a semente de amor. Chico Xavier, Deus te abençoe, te ilumine no que fizer. Chico Xavier, eu irmão carente, por cama, teu nome chama. Lá no chão mineiro, um raio divino, rasgando espaço, foi até Jesus e deixou cair sobre a humanidade, perdão e bondade em forma de luz. Chico Xavier, exemplo de paz, na simplicidade está teu valor. Todos que o procuram têm na bênção, bálsamo que acalma o nosso amargor. Chico Xavier, Deus te abençoe, te ilumine o que fizer. Chico Xavier, teu irmão carente, ama, teu nome chama. Em ti pensaremos sempre com carinho, Deus te abençoe. Chico Xavier. Em 1927, então com 17 anos de idade, Chico viu-se diante da insanidade de uma irmã que descobriu ser causada por um processo de obsessão espiritual. Tal problema não foi resolvido pela medicina e nem pela igreja. E seu pai, aconselhado por amigos, procura ajuda de um casal espírita, José Perácio e Dona Carmen Perácio, ela uma médium de excelentes capacidades. E por orientação deste casal espírita, reunido com sua família, realizaram a primeira sessão espírita em sua casa. Na mesa, 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então, Chico ouviu sua mãe. Meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos. Francisco iniciou o estudo no Espiritismo. Em junho, ajudou a fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga em um simples barracão de madeira de propriedade de seu irmão. Em julho, por orientação dos espíritos benfeitores, iniciou-se na prática da psicografia. Em 1931, em Pedro Leopoldo, ele perdeu a madrasta, Cidália, e ele deu continuidade à psicografia da obra Parnaso de Além-Túmulo. Esse ano que marca a maioridade do médium é o ano do encontro com seu mentor espiritual, Emmanuel. À sombra de uma árvore na beira de uma represa. O mentor informa sobre a sua missão de psicografar uma série de livros e lhe explica que para isso são exigidas 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina.
Em 1932, foi publicado Parnaso de Além-Túmulo pela Federação Espírita Brasileira, uma obra de coletânea de poesias ditadas por espíritos de poetas brasileiros e portugueses, e ele obteve uma grande repercussão junto à imprensa, que se impressionaram positivamente com o livro, sendo o impacto ainda maior ao saber que a obra fora escrita por um modesto escriturário que mal completara o ensino primário. Em 1943, vem a público um dos livros mais populares da literatura espírita, o romance Nosso Lar, o mais vendido e divulgado da extensa obra do médium, cuja autoria é atribuída ao espírito André Luiz. Nesse período, a celebridade de Chico é crescente e cada vez mais pessoas o procuram em buscas de curas e mensagens. Muitas das obras de Chico Xavier foram utilizadas em TVs, teatros, cinemas e rádio. Chico Xavier psicografou mais de 450 livros. Ele nunca admitiu ser o autor de nenhuma dessas obras. Apenas reproduzia o que os espíritos lhe ditavam. E por esse motivo, não aceitava o dinheiro arrecadado com a venda desses livros, tendo sempre cedido os direitos autorais para instituições de caridade. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares em português, com traduções em várias línguas. E ele psicografou cerca de 10 mil cartas de desencarnados para suas famílias. Nunca cobrou por isso. As cartas eram tidas como psicografias autênticas pelos familiares e algumas chegaram a ser aceitas como provas em julgamentos jurídicos. Em homenagem a Chico Xavier, vou cantar uma música de Nando Cordel, que se chama Irmão Chico. Aline, desculpa incomodar. Sim? Então, o som, até o Enoque chegou a comentar aqui, o som do violão está cortando. E também, eu não sei se na hora de cantar, se você tirar o microfone, o fone, às vezes melhora, não sei, né? Se puder Eu vou afastar um pouco mais o microfone aqui, porque às vezes pega o som muito alto do violão, né? Acho que eu toco muito forte. Vamos ver agora se vai melhorar um pouquinho. Vamos lá. O violão está cortando, né? O violão está... Tá cortando ainda? Tá. Ali, Oi, oi. o som do violão não está saindo. Ah, não tá saindo? Não está saindo, só a sua voz. Eu afastei mais. Tá pegando? Não tá? Oh, meu Deus. Que coisa. Não tá saindo mesmo? Nada, nada, nada. Vamos ver se aproximando mais. Melhorou um pouquinho? Não pega? Oh, meu Deus. Que dó. Eu não tenho o que fazer porque é esse microfone aqui que capta o som, ó. E ele tá tendo som, pega minha voz, mas não tá pegando o som do violão, né? Opa. Vamos cantar a capela, então, né? Eu só dou o tom aqui e a gente canta a capela. Se vocês não escutarem, eu vou seguindo o meu violão aqui, mas vocês escutam eu a capela. Tá bom? Para a gente cantar pelo menos um pouquinho, né? Se a gente seguisse seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando amor. Não ia mais ficar chorando
nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados o amor, caluniados o perdão, quando traídos o do coração, quando a casa dele sorriu, elogiado ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Ficou só a voz mesmo. Vamos lá. Chico morreu aos 92 anos de idade em decorrência de uma parada cardiorrespiratória no dia 30 de junho de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes, em que o país estivesse em festa, para que assim o seu desencarne não causasse tristeza. O país então festejava a conquista da Copa do Mundo de futebol daquele ano, no dia do seu falecimento. Chico morreu cerca de 9 horas depois da partida entre Brasil e Alemanha. O então presidente do Brasil naquela época, Fernando Henrique Cardoso, emitiu nota sobre a morte do médium, dizendo: grande líder espiritual e figura querida e admirada pelo Brasil inteiro, Chico Xavier deixou sua marca no coração de todos os brasileiros que, ao longo de décadas, aprenderam a respeitar seu permanente compromisso com o bem-estar do próximo. O então governador de Minas Gerais, Itamar Franco, declarou: Chico Xavier expressava em sua face uma imensa bondade, reflexo de sua alma iluminada, que transparecia particularmente em sua dedicação aos pobres, imagem que eu vou guardar para o resto da vida com muito carinho. Os centros espíritas fundados por Chico Xavier, Grupo Espírita da Prece, Comunhão Espírita Cristã em Uberaba e o Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo continuam funcionando e realizando as assistências de caridade. Em 2014, o Ministério Público Federal de Uberaba, de Minas Gerais, firmou um acordo com o filho adotivo do médium, Eurípides Higino, que prevê a proteção e catalogação do acervo do médium. Francisco Cândido Xavier é um exemplo de uma vida inteira dedicada à prática do amor ao próximo. Ao Chico Xavier, todo o nosso carinho, respeito e gratidão. Ele é reconhecido como o maior expresso trabalhador da seara espírita nos campos da mediunidade, assim como na assistência e promoção social e espiritual do ser humano. Chico Xavier, uma criatura simples, afável, operosa, de uma vida inteira dedicada à mediunidade. Ele foi a mais pura e mais ampla antena da espiritualidade do mundo, casada com uma alma totalmente voltada à vivência do Evangelho de Jesus. Segundo Carlos Bacelli, se alguma pessoa na Terra presentemente me lembra a divina presença de Jesus, inegavelmente, essa pessoa é Chico Xavier. A Folha de São Bernardo teve a seguinte nota: Chico Xavier, um beijo de amor celeste na face do Brasil. Adelino da Silveira disse: Chico Xavier, uma criança que se fez homem, ou um homem que se fez criança para melhor nos ajudar a encontrar o reino de Deus. Chico Xavier, o obreiro do Senhor. Estes são alguns fatos da vida de um homem simples e bom. Simples como o sorriso de uma criança e bom como a esperança. Tem uma frase de Chico que eu gosto muito, que diz que Deus nos concede a cada dia uma página da vida no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. E embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. A minha música de encerramento seria a música que Chico mais gostava de escutar.
ai Lili, ai Lou. Eu sei que o som do violão não está saindo, mas eu vou cantar mesmo assim, porque ela é muito bonitinha. Um passarinho me ensinou uma canção feliz. E quando solitária estou, mais triste do que triste estou, recordo que ele me ensinou nesta canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai Lili, ai Lili, ai Ló. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai Lili, ai Lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai Lili, ai Lili, ai Lô. Muito obrigada, um beijo carinhoso no coração de todos. Desculpa pelo som do violão, mas valeu a pena estar aqui com vocês. E mesmo a capela, as musiquinhas saíram. Obrigada, gratidão, muito obrigada. Obrigada.